A paz do Senhor Jesus, irmãos, louvado seja Deus nesse dia que se chama hoje. Vamos continuar aqui o estudo do livro de Jeremias, hoje o capítulo 32, de 44 versículos, né? Nós vamos ver vários assuntos, irmãos, nesse capítulo 32, né? Seguindo, né? O que está acontecendo aqui com o povo de Judá, de Israel, o exílio, né? Que Nabucodonosor, direcionado por Deus para o povo. Irmãos, algo tremendo, irmãos. A gente lê, a gente meditar, pedir a misericórdia de Deus e aprender a palavra do Senhor. Amém? O 32 tem um título antes que fala assim, ó, Jeremias compra um campo. Vamos ler. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, né? Quando a gente iniciou lá o capítulo 1 de Jeremias, irmãos, tá escrito na Bíblia, tá o vídeo gravado aí, a gente falou de 4 reis, né? Que foi o tempo que Jeremias foi o seu ministério e ele passou, né, irmãos, fazendo a obra de Deus, pregando no tempo desses 4 reis aqui. Zedequias era um deles, né? Rei de Judá, o qual foi o 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém e Jeremias, o profeta, estava encerrado. Em outras palavras, preso no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. O próprio rei de Judá mandou prender a Jeremias. Por quê, irmãos? Porque Jeremias vinha e falava da parte do Senhor que eles poderiam lutar contra o exército da Babilônia, poderiam ir para cima, que eles não iam ter vitória. Irmãos, eles estavam longe da presença de Deus e lembrando de um passado a qual o povo lá naquele passado que estava na presença de Deus tinha vitória. Crentes hoje que falam que são crentes querem viver do passado. Não, irmãos, nós temos que ter coisas novas de Deus. Hoje, vitórias novas, experiências novas, bênçãos novas, lutas novas, irmãos, desafios novos, mas Deus vai operar um grande milagre, irmãos. E o povo aqui estava prendendo Jeremias, mandado do rei, porque Jeremias falava que eles não iam vencer, irmãos, não queriam aceitar a palavra de Deus. Muito forte isso aí, irmãos. Continuando aqui, ó. Porque Zedequias, rei de Judá, tinha encerrado dizendo, porque profetiza tu dizendo, assim diz o Senhor, eis que entrega essa cidade na mão do rei da Babilônia e tomará, o que nós falamos agora. Versículo 4, vamos ler até o 10. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei da Babilônia, e com ele falará cara a cara, e os seus olhos verão os dele. 5. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis. Versículo 6. Disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, eis que Anameel, filho de Salum, teu tio, virá te dizendo, compra a ti a minha herdade, né? Deus falando para Jeremias, compra a ti a minha herdade, que está em Anatote, terra do profeta Jeremias, pois tenho o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Anameel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse, compra agora a minha herdade, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herdade, tens o resgate, compra para ti. Entendi que isto era palavra do Senhor. 9. Comprei, pois, a herdade de Anameel, filho de meu tio, ao qual está em Anatote. Então pesei ele o dinheiro de 16 ciclos de prata. Não era pouco dinheiro não, moço. 10. E assinei a escritura, selei e fiz confirmar por testemunha. Então pesei a ele o dinheiro numa balança. Então, irmãos, os irmãos veem que até Jeremias preso, não porque errou, não porque falhou, não porque cometeu algum deslize, algum pecado, não. Por pregar a verdade, por falar a verdade, por falar aquilo que Deus o mandava dizer, irmãos. Ele estava sendo encarcerado. Irmão, como que está a sua vida hoje? Você que está ouvindo do outro lado, a nossa vida aqui, você está sentindo difícil, irmãos, a caminhada? Está passando alguma coisa complicada? Irmãos, esse homem de Deus aqui, irmãos, não estava fazendo nada de errado. E por causa da verdade, não por causa do erro, foi preso, irmão. Irmãos, e todo o livro de Jeremias, olha, irmão, nós já estamos no capítulo 32.
quantas coisas esse homem de Deus chamado Jeremias, o significado do nome dele é o enviado do Senhor, estava passando por causa do comprometimento dele com Deus, a sua obra, com o reino dos céus, irmãos. Irmão, por mais que ele tivesse suas fraquezas, o homem de Deus chamado Jeremias, o profeta, estava indo em frente, irmãos. Às vezes preso, às vezes solto, às vezes comendo só pão com água, o povo querendo matar ele sendo levado a um tribunal para ser julgado, para ser morto, Deus dando um livramento a ele, mas ele estava levantando a cabeça e indo em frente. Você está fazendo isso, irmão? Ou você está parado, desanimado, dizendo que não vai, não dá, não consigo, não posso, não vai ter jeito? Irmão, olha que exemplo maravilhoso para a sua e para a minha vida, irmão. Independente do que venha acontecer nesse ano de 2025, meu irmão, minha irmã, olhe para Jesus, siga em frente, não pare. A Bíblia fala que o meu justo viverá da fé, mas se ele se recuar, a minha alma, Deus falando, não tem prazer nele. Não faça isso não. Versículo 11 em diante, irmãos, até o 15, fala assim, ó. E tomei a escritura da compra selada segundo a lei e os estatutos e a cópia aberta. E dei a escritura, a compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, na presença de Anameel, filho de meu tio, na presença de testemunhas, que subscreveram a escritura da compra, na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. 13. E dei ordem a Baruque, na presença deles, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma essas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Oh, irmão, olha que parábola que Deus dá a Jeremias, ele comprando uma herdade para ele. Ele preso, irmão. Alguém podia dizer assim, eu estou preso, vou comprar uma herdade. Rapaz, eu quero sair daqui. Não, irmãos, ele comprou. Foi obediente à voz de Deus, irmãos. A pessoa que se deixa Deus conduzir a vida dela, irmãos, tem vitória na vida dela, irmãos. Tem escape, tem livramento. Ele pode entrar, ele pode sair, pode entrar passar num deserto, mas tem início, meio e fim. E Deus garante a vitória, irmãos. E a própria situação de Jeremias está sendo uma palavra dita ao povo que ia se acontecer. Que os remanescentes, irmãos, iam comprar naquela terra, irmão. Oh, maravilha! É vitória, irmão. Quem tem com Deus, irmãos, pode passar o que for, mas a vitória é garantida no nome de Jesus. O 15 em diante, irmãos, a gente vai ler aqui. Oração de Jeremias, irmãos. Oh, que maravilha! Nessa oração tão linda, irmãos, que Jeremias faz, né? Deus fala, responde a oração dele, né? Isso do versículo, do 16 até o último versículo do 44. Nós vamos ler aqui de 5, 10 versículos, vamos explicando aqui para a glória de Deus, né? Aleluia. E depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo, ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, com o teu braço estendido, nada há que seja demasiadamente difícil. E tu que usas de benignidade com milhares e retribuis a maldade dos pais aos seis dos filhos, depois deles o grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. 19. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas obras. 20. E tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, fizeste um nome, a qual tu tens nesse dia. Irmão, Jeremias adora, louva, bendiz, glorifica, exalta o poderio, a soberania de Deus. Irmão, nos dias de hoje, se uma pessoa está passando uma adversidade, algo contrário, ia reclamar, ia murmurar, ia xingar, ia querer falar igual o povo fala, colocar Deus na parede. Deus, eu sou obrigado a fazer. Jeremias não faz isso, não, irmãos. Jeremias acreditava que Deus estava com ele, mas estava preso, pastor. Mas Deus ia dar a ele vitória, irmão. Irmão, a adversidade que nós passamos nesse mundo, irmãos, é uma preparação. A bênção de Deus, irmãos, que fala lá em 2 Coríntios 4, 16 e 17, irmãos, a momentânea tribulação que passamos vai se tornar depois num peso eterno de glória, irmão, de vitória, que
uma preparação que passamos aqui, irmão, que temos que passar por causa do Evangelho, da palavra do Senhor, irmão. Oh, maravilha! Continuando aqui essa oração linda do 21, fala assim, ó: e tiraste o seu povo de Israel da terra do Egito com sinais, com maravilhas, com mão forte, com braço estendido e com grande pavor. E lhes deste esta terra que juraste seus pais, que lhe havias de dar a terra que mana leite e mel. 23. E entraram nela e possuíram, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não o fizeram. Por isso ordenaste, lhe sucedesse todo este mal. 24. Eis aqui os valados já vieram contra a cidade, para tornar a cidade já entregue na mão dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome, pela pestilência. O que disseste se cumpriu. Eis que estás presenciando. 25. Contudo tu me disseste ao Senhor Jeová: compra para ti o campo, dinheiro, faze conforme testemunhas, embora a cidade já esteja entregue na mão dos caldeus. Olha, irmãos, Jeremias, né, encerra essa oração contando o que aconteceu com ele, irmãos, trazendo essa mensagem de Deus ao povo. Irmão, o homem de Deus chamado Jeremias, irmãos, era um homem sujeito a imperfeições e a falhas como você, como nós aqui, irmãos. Mas a vida dele constante na presença de Deus, atuante na presença de Deus, na prática da palavra, irmãos, ele passava desafios enormes pela fé. A fé dele era aprovada, irmãos, e ele via, sabia disso, irmãos, que Deus estava com ele, irmãos, que Deus, na hora que ele falasse, é agora, tirava ele daquela prisão, irmãos, para ele continuar naquela situação de calamidade que o povo estava passando, irmãos, que o povo estava vivendo por causa das ações, das escolhas erradas, mas ele sabia que Deus era com ele. Irmão, sabe que Deus é com você, sabe que Deus é com a igreja, sabe que Deus é com nós, irmão. Demos glória, honra, louvor, adoração ao nome do Senhor, irmãos, porque Ele está conosco. Deus, irmãos, não dá coisa maior que possamos suportar, mas a gente ser fiel para dar o escape. Louvado e engrandecido seja o nome dele. Versículo 26, irmãos, tem um outro título que fala assim: Deus confirma o cativeiro. Vamos ler do 26 em diante, né? Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? 28. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu entrego essa cidade na mão dos caldeus, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele tornará. 29. Os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, e por-lhe-ão fogo, queimarão as casas, sob cujos terraços queimaram incenso a Baal, ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira. 30. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel nada senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Os irmãos vê que a causa, o problema do povo estar assim irmãos, era eles que provocaram o povo de Deus, eles que provocaram a ira do Senhor. Eles estavam colhendo, irmãos, o que eles plantaram. Muito sério isso aí, irmãos. Muitos hoje, nos dias de hoje, estão colhendo o que plantaram, irmãos. É algo para a gente pensar, irmãos, e meditar e vigiar. Vamos ler aqui do 31 ao 35, e a gente encerra um assunto e já inicia no outro já. Louvado seja Deus. Porque para a minha ira e para o meu furor me tem sido essa cidade, desde o dia em que edificaram e até o dia de hoje, para que tirasse da minha presença. Por 32, por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocar a ira, ele, seus reis, e os seus príncipes, os seus sacerdotes, e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. 33, e viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu ensinava, madrugando, ensinando-os, contudo eles não deram ouvidos para receber o ensino. Antes, 34, puseram as suas abominações na casa que chama pelo meu nome, para a profanarem. 35, edificaram os altos de Baal, que estão no vale dos filhos de Inom, do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e as suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhe ordenei. Não veio
ao meu coração que fizessem tal abominação para fazer pecar a Judá. Então, irmãos, Deus, pela madrugada, irmão, queria ensiná-los, instruí-los, corrigi-los. Eles não deram ouvido, irmãos. Isso por muitas vezes. Homens de Deus foram levantados, Jeremias. Irmãos, preferiram as abominações, a demônios, passar seus filhos pelo fogo, ao Deus Moloque, irmão. Dura é a paga desse povo, irmão. Dura é a colheita desse povo, irmão. Ah, Jesus, tem misericórdia, irmão. Eles tinham que ter pedido misericórdia, mas passaram por isso, irmão. Isso serve, irmãos, de alerta para você e para mim, para a gente, irmãos, ter esse cuidado, irmãos, de não trocar Deus por coisas momentâneas dessa terra. Coisas passageiras. Coisas que não trazem benefício algum para a nossa vida espiritual, irmãos. Irmão, o Senhor, Ele é maravilhoso, irmãos. O Senhor, Ele é poderoso. Ele pode fazer muito mais, diz a palavra, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós através da fé, da palavra, do Espírito Santo. Irmão, fique firme no Senhor, irmão. Creia no seu milagre. Não nada demasiadamente impossível para Deus fazer, irmãos. Olha o povo aqui, irmãos, que não quis crer. Olha o que eles estavam passando, irmãos. Na mão dos inimigos. Irmãos, o 36 a 44 agora, Deus vem trazer promessas de restauração ao povo. Está escrito assim no 36 em diante. Ó. E por isso agora assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade ao qual vos dizeis, já está dado na mão do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela pestilência. Forte, irmãos. 37. Eis que eu congregarei todas as terras para onde os tenho lançado, na minha ira, no meu furor, na minha grande indignação, e tornarei a trazer este lugar e farei que habitem nele seguramente. Olha, irmãos, Deus prometendo restauração, segurança, a bênção dele sobre o povo que cresce e obedecer a sua palavra. 38. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. 39. Lhe darei o mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem dos seus filhos depois deles. 40. E farei com eles uma aliança eterna, e não de desviar de fazer-lhes o bem. Porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. 41. Alegrai-me-ei deles, fazendo-lhes bem, e plantá-los-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. 42. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim trarei sobre todo o bem que eles tenham declarado. Oh, irmão, tem mal que vem para bem, irmão. Se você ler lá, quando José vê os irmãos dele, lá quase no finalzinho de Gênesis lá, fala assim, o mal que intentaste sobre a minha vida, hoje se tornou em bem, irmão. José foi vendido, José houve uma decepção muito grande com seus irmãos, mas quando chega no Egito, ainda ele é preso injustamente. Deus honra o servo dele, coloca ele como segundo de Faraó. Irmão, José foi conhecido em toda a terra do Egito, irmão. A palavra de Deus, o nome do Senhor, aleluia. Irmão, Deus dá uma sabedoria divina a ele, dele no momento de fome, armazenar, para dar até para as nações. Irmão, e ainda ele perdoa os seus irmãos, sou glória, e nos traz esse ensinamento maravilhoso, e fala, o mal que me intentaste hoje se tornou em bem. Irmão, Deus trouxe o mal para esse povo, para eles depois aprenderem a se tornar em bem, irmão. Algumas coisas que acontecem na minha vida, irmãos, é para Deus nos ensinar. Corrigir sim, porque precisamos, irmãos, para a gente aprender, para a gente amadurecer, irmãos, e ser bons administradores das coisas que Deus nos deve. Deus é maravilhoso, irmãos. Vamos encerrar agora aqui lendo 43 e 44 do capítulo 32 de Jeremias, amém? Aleluia! Comprar-se-ão campos nesta terra, do qual vós dizeis, está desolada, sem homens, sem animais, está entregue na mão dos caldeus. 44. Comprarão campos por dinheiro, assinarão as escrituras, aselarão e farão que confirme testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, porque os farei voltar ao seu cativeiro, farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Irmão, eles iam voltar do cativeiro, irmão. 70 anos, irmão. Jesus amado, tem misericórdia, mas iam voltar. Irmão, pare de olhar para a direita, pare de olhar para a esquerda, olhe para frente, para Cristo, irmão. Filipenses 3,14 fala assim, esquecendo das coisas que se passaram, avançando para o prêmio da soberana vocação
que está em Cristo Jesus, irmão. Essa tem que ser a nossa meta, o nosso alvo, o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Erramos, irmãos? Sim. Falhamos? Sim. Pedimos perdão? Sim, irmãos. Abandonamos aquele erro, irmãos, e alcançamos a misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Que Deus, Senhor, te abençoe e te guarde. Ajude nós aí no canal, irmãos, deixando o like. Não esqueça, irmãos, para o canal está sendo bem visto, essa palavra chegue mais longe possível para salvação de almas, para o reino de Deus. Traga inscritos para o canal, nos ajude, irmãos. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.